carregador aqui, não. Vou deixar assim. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Meu nome é Antônio Eusébio. Quero ver se eu gravo um pequeno vídeo aqui. Hoje é 4/10/2020. Suponha que eu diga a você assim. Eu mando um áudio para você dizendo: esse mês eu vou viajar. Quando dá dia 1º de 11/2020, se eu não conseguir realizar aquilo que eu falei, a minha palavra vira mentira. É muito difícil isso acontecer, eu digo que não. Eu digo que não porque a Bíblia disse assim, todavia o homem é mentiroso e Deus é verdadeiro. Eu quero levar esse assunto para um lado espiritual, no livro de Mateus, capítulo 24, onde que fala que Jesus ia saindo do templo, aproximar dele os seus discípulos, perguntando o sinal da vinda dele. Jesus virou para o templo, que era a igreja lá no templo de Jerusalém, que era a casa de Deus, e disse assim: vide tudo isso aqui, não ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E o discípulo aproximou de Jesus, perguntando a vinda de ele quando ia ser, e Jesus mandou eles ficar atentos. Eu quero dizer para você que esse livro de Mateus, capítulo 24, que as igrejas pregam hoje, que é a vinda de Jesus, vindo sobre a nuvem, essa passagem de Mateus 24, ela já se cumpriu há muito tempo. Porque Jesus, ele disse que nem ele sabia e nem os anjos do céu. O único que ia saber era meu Pai, que era Deus, diz Jesus. Mas só que ele disse assim, não passar esta geração sem que tudo isso aconteça. Esta geração hoje é lida nas igrejas, hoje é lida com os pregadores, dizendo que toda vez que você vai ler essa palavra, está escrito esta geração, esta geração. Mas uma geração, ela dura 75 anos, o máximo 75. Você puxa no Google do aparelho do seu celular, uma hora vai falar que atura 40 anos, outra hora vai falar que é 75 anos. Se uma geração atura 75 anos, então essa passagem de Mateus 24 já se cumpriu. Muitas das vezes esperamos que vai se cumprir nos dias de hoje. O apóstolo Pedro disse assim, se o juízo começar pela casa de Deus é chegada. Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho da graça? Se Pedro diz que primeiro vem por nós, ele citou ele. Então, se o juízo sobre o povo de Israel não se cumpriu, o apóstolo Pedro tinha que estar vivo para passar pelo juízo. Mas o apóstolo Pedro não existe mais, já se foi naquela geração. De maneira que às vezes a gente lê a Bíblia como se a Bíblia fosse hoje, a Bíblia que foi escrita há 1900 e tantos anos atrás, e muitas das vezes tem coisa que de Gênesis e Apocalipse já se cumpriu, e muitas das vezes nós esperamos que vai se cumprir. Eu quero dizer que nessa pandemia, nesse coronavírus aí, se eu não tivesse ouvido um pregador aí de um ano e meio atrás, mais ou menos, eu estava ansioso, achando que era a vinda do Senhor. Mas são coisas que já se cumpriu, a grande tribulação, essas coisas, era escrita para o povo de Israel. O livro do Apocalipse fala que as cartas escritas para a sétima igreja da Ásia, e muitas vezes os líderes de igreja pregam com medo no povo, dizendo que é coisa que vai se cumprir, um assunto que já se cumpriu com o povo de Israel lá naquela geração. Quando Jesus disse não passar esta geração, mas é aquela que ele vivia, aquela geração acabou. Jesus, quando falou isso, Jesus morreu com 33 anos de idade, que ele passou pela morte. Como é que nós vamos esperar a vinda de Jesus agora nessa geração? Já passou mais de 25 gerações daquela data que Jesus falou naquela época, naquela geração. Ele diz que tudo aquilo que ele estava falando aos discípulos não passaria daquela geração, sendo que tudo aquilo ia acontecer. Mas hoje é lido na igreja como se fosse essa geração. Tem que respeitar a data da escrita da Bíblia, da palavra. A Bíblia, mas
não tem escrito data, mas a Bíblia também não tinha escrito nem capítulo nem versículo, foi depois que ele foi pôr isso, capítulo e versículo. Aí caminhou do povo caçar, mas não, o povo fica aí falando de palavra que já se cumpriu, fala que vai se cumprir. Muitas das vezes parece que é difícil entender isso, mas não é. Principalmente para quem sabe ler bem e sabe escrever bem, consegue entender. Consegue entender que Mateus 24 já se cumpriu. Mas o povo espera como se fosse, 1000 anos para o Senhor é como um dia com 1000 anos, mas isso não bate. Eles arrumam um tal de metanoia, metáfora, para poder engabelar o povo. Eu quero dizer para você que Mateus 24, aquilo tudo já se cumpriu. O que ele falou que era tudo aquilo que estava se cumprindo, não passaria daquela geração. Eu achava que uma geração começou de Adão, que foi o primeiro homem da terra terreno, e o segundo homem espiritual, que é Cristo. Eu pensava que uma geração começou de Adão e está até nos dias de hoje. Não, mas uma geração é 75 anos, ela acaba. Toda geração começa e acaba. Quando Jesus de Nazaré citou aquela palavra, quem vivia naquela geração era Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Barnabé, Cefa, Paulo, eles que viveram naquela geração. Não foi nós estamos vivendo essa geração aqui, acho que já passaram de 25 ou mais geração, aquela geração acabou. E se Jesus não veio naquela geração, se eu disser para você que, se eu falar para você que vou te mandar um áudio dizendo para você que esse mês vou viajar, eu não viajar, minha palavra vira mentira. Da dia 1º do 11 de 2020, se eu não conseguir realizar aquilo que eu falei, a minha palavra vira mentira. Então, se Jesus não veio naquela geração, então a palavra de Jesus virou mentira. Se falar que Jesus não veio naquela geração, virou mentira. Porque ele disse que era naquela, não é essa. Esta geração que ele falou é aquela que ele vivia naquele tempo. Hoje a gente tem que falar aquela, não esta. Então, é procurar entender isso aí. Eu aprendi isso com um pregador lá do Sarapuí, no Rio de Janeiro. Eu aprendi isso com ele. Porque essa mensagem que eu estou dizendo para você não existe 10%, viu? Ela é de graça. É de graça receber e de graça dar. Aquilo que você aprendeu na Bíblia de graça, procura dar de graça. Não precisa de preocupar em mandar 10% do seu salário para mim, não. Eu não quero, não. Né? Aquilo que a gente aprendeu vai passando pelo outro. Eu tentei explicar isso para 2 dirigentes de igreja. Esse impactou na minha frente, dizendo, mas onde é que você está aprendendo isso? Admirou, acreditando em mim. Aí eu falei para eles, não, e eu fiz uma pesquisa no Google e começando a aprender essas coisas. Aí quando eu falei que estava aprendendo no Google, na internet, ele me disse assim, olha, aí já vem o tal medo, né? Cuidado com a internet, cuidado com isso. Mas não é cuidado, você não tem que saber se a pessoa é verde, se ele é azul, se ele é amarelo, se ele é cor de abóbora madura, se ele é solteiro, se ele é casado. Você tem que ver se aquilo que ele está citando se bate com a Bíblia. É isso que a gente tem que ver. Mas se for da minha igreja eu acredito. Não é ser da minha igreja eu acredito. É nós que somos o templo de Deus, somos nós que somos o templo de Deus. Você tem que acreditar se aquilo que ele está falando se bate com a Bíblia. É isso que a gente tem que procurar aprender. A humildade é aprender a ouvir os outros. Eu fui aprender a mexer no celular digital há 3 anos para cá, com medo de ter um aparelho celular. Quando eu fui para a igreja a primeira vez, quem tinha televisão dentro de casa estava com o diabo dentro de casa, que era o trono da besta. Um dia eu cheguei na casa de um pastor, a primeira coisa que eu vi foi uma televisão, 40 e tantas polegadas em riba da mesa, limpinha, boa mesa. Quais que eu viro para ele e falo, pastor, você está com o diabo dentro de casa? Porque prega em cima do púlpito que quem tem televisão dentro de casa é o diabo. Você chega na casa desse, esse tem. Né? Então a gente tem que procurar entender, não é pelo que a pessoa é pelo que está escrito. É pelo que está escrito. Você procurou entender, a pessoa falou para você uma palavra, você viu que aquilo bateu, é procurar ser curioso do que a pessoa é. Eu aprendi essas coisas sem fazer uma pergunta para a pessoa, apenas ouvi o vídeo dele e falei, é verdadeiro, esse cara bate bem, aquilo que ele prega bate com a palavra.
Você tem que, é um direito que você tem examinar para ver se aquilo que ele está citando, se está falando a verdade. E assim, os meus embaraços, que eu não tenho leitura, tenho dificuldade para falar, mas eu tento ouvir. Falei, vou tentar ouvir para ver. Eu tentei ouvir esse cidadão, eu não fiz uma pergunta para ele sequer, eu tento ouvir ele. Não que eu sou fanático de ninguém, mas eu tento ouvir as pessoas, sem fazer pergunta e sem pressionar a pessoa. E tem pessoa que é curiosa com a vida da pessoa, você tem curioso de saber aquilo que a pessoa está falando, se é verdade, isso que a gente tem que ser curioso. Né? Então, um abraço a todos e uma boa tarde para todos. E muito obrigado.